Estado registra 220 mortes e região metropolitana não tem vagas na UTI. Sociedade de Obstetrícia orienta atendimento de mulheres com a Covid-19 que estão grávidas ou com bebês recém-nascidos. As regras de funcionamento de espaços religiosos na pandemia e a rotina para gastar a energia das crianças na quarentena. Hoje é terça-feira, 26 de maio de 2020. O TVU Notícias está no ar. O Rio Grande do Norte começou a terça-feira com apenas 5 leitos de UTI para tratamento da Covid-19 disponíveis em todo o estado. Aqui em Natal, a ocupação chegou novamente a 100%. Já são 220 mortes pela infecção. Foram mais 8 mortes confirmadas desde ontem e o número chegou a 220. 479 pessoas estão internadas. A situação da ocupação dos leitos não teve nenhuma mudança significativa e continua com superlotação. Hoje pela manhã, praticamente 100% dos leitos de UTI disponíveis para tratamento da doença estavam ocupados. Mossoró, Natal e Pau dos Ferros estavam completamente lotadas. Apenas em Caicó havia 5 leitos de UTI disponíveis. Enquanto isso, 32 pessoas estavam precisando serem encaminhadas para hospitais com leitos críticos para tratamento da doença. O secretário adjunto de Saúde falou sobre a distribuição dos respiradores que chegaram do Ministério da Saúde. Dos 40 respiradores, 20 serão instalados em unidades de saúde de acordo com as demandas regionais. 4 aparelhos irão para o Hospital João Machado, em Natal, que terá 20 UTIs e 40 leitos de enfermaria. O Hospital da Liga contra o Câncer receberá 6 respiradores, somando aos 14 já instalados no final de semana e que irão completar as 20 UTIs. Para Mossoró estão sendo destinados mais 5 respiradores e outros 5 para o Hospital Regional de Caicó. A Prefeitura Municipal de Natal também recebeu 40 respiradores do governo federal. Entretanto, Spinelli alertou para 2 preocupações. Primeiro, ele afirmou que a quantidade de respiradores ainda é insuficiente, já que metade dos aparelhos não podem ser destinados para UTIs. Nós temos respiradores que são os respiradores de UTI. Esses são respiradores de ficar com o paciente durante todo o período da sua internação. E nós temos metade deles, que é o respirador de uma qualidade melhor, de uma complexidade menor. Não é de qualidade, é de complexidade menor. Significa que ele não consegue segurar toda a internação de um paciente. Ele serve muito para estabilização, para os primeiros dias, quando o paciente chega numa unidade que ainda não foi deslocado para um respirador melhor, e ele serve também para transporte. Então, essa é a característica de metade dos respiradores. Esses podem e devem ser direcionados para as unidades de estabilização, unidades de primeiro atendimento, como UPAs, como hospitais regionais, como hospitais de referência, salas vermelhas. E os demais respiradores, que seriam 40 para o Estado, desses, 20 já estão distribuídos, com o objetivo de abrir leitos. Esses novos 20 que nós vamos receber, eles são insuficientes, inclusive, para abrir os leitos do João Machado e de Macaíba, que são os 30 leitos que nós estamos prestes a abrir agora. O secretário adjunto ressaltou ainda que o governo enfrenta dificuldades na contratação de médicos. É importante a gente lembrar a dificuldade de conseguir equipes para fazer esses respiradores funcionarem. A gente tem relatado isso, Mossoró, o Oeste, o São Luís, está com uma dificuldade grande de conseguir médicos. É importante que a população entenda que não é só ter o prédio, não é só ter o respirador, mas nós precisamos do isolamento, porque pode acontecer de a gente ter os equipamentos e não ter profissionais para efetivamente fazer esses equipamentos funcionarem. Ter um filho em plena pandemia pode trazer muitas incertezas. A Sociedade de Ginecologia aqui no estado publicou um protocolo de recomendações para o tratamento de gestantes e mulheres com filhos recém-nascidos e que tenham contraído a Covid-19. O documento resume publicações feitas por entidades gestoras e aquelas vinculadas à assistência da saúde da mulher, particularmente no ciclo gravídico puerperal. De acordo com a associação,
Apesar de o quadro clínico em gestações com a Covid-19 ser semelhante ao da população em geral infectada, o reforço na atenção a esse público específico deve-se ao fato de que, quando se trata de uma mulher gestante, a assistência está sendo voltada a duas vidas, a da mulher e a do bebê. No protocolo disponibilizado pela Sociedade de Ginecologia, são apresentadas diferentes situações para a tomada de decisão no acompanhamento e tratamento das gestantes com suspeita ou acometidas pelo coronavírus. O documento também aponta ações indicadas àquelas gestantes que necessitam ser hospitalizadas por infecção pela Covid-19, em decorrência de uma maior complexidade do caso. Conversamos com a vice-presidente da Associação de Ginecologia, Tessia Maranhão, que nos trouxe mais detalhes desse documento, que orienta os médicos que precisam acompanhar essas mulheres grávidas e puérperas. Na hora que essa gestante apresenta um quadro de principalmente tosse e febre, ou alguns outros sintomas, tipo dor muscular, indisposição ou alguns sintomas gastrointestinais, ela deve procurar a unidade de saúde para ter seu quadro doentio, seu quadro clínico esclarecido. Se ela não tem Covid, ela volta para casa medicada. Se ela é suspeita de ter Covid ou ela tem um quadro clínico sugestivo, ela vai ser encaminhada para a unidade hospitalar de referência. Em Natal, a CESAP, depois de estudos, estabeleceu que é o Hospital Santa Catarina, o hospital de atender gestante e de atender a assistência ao parto das pacientes portadoras de Covid-19. Uma vez que essa gestante ou essa mulher em trabalho de parto com Covid-19 dá entrada no hospital, ela é mantida em ambiente de isolamento, assistida por uma equipe capacitada, não só no Hospital Santa Catarina, mas nos demais hospitais preparados no estado do Rio Grande do Norte, e terá seu parto conduzido de acordo com a evolução que ela apresente. O protocolo de recomendação da Sociedade de Ginecologia está disponível aos médicos obstetras, bem como toda classe médica. Para o acesso, basta entrar em contato com a Secretaria da Sociedade pelo número 849-9637-7766. Jorge Silva para o TVU Notícias. A reforma da Previdência para os servidores públicos de Natal segue em tramitação na Câmara dos Vereadores. Ontem foi concluído a primeira etapa da tramitação do projeto de lei. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Natal aprovou o texto da reforma da Previdência enviado pela Prefeitura 20 dias atrás. Agora o projeto segue para a Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização. A reforma, como proposta pela Prefeitura, prevê o aumento da contribuição dos servidores de 11% para 14%. Já a da Prefeitura se mantém em 22%. O texto também não prevê alteração nas idades mínimas para homens e mulheres, nem tempo de contribuição. Já a idade para a aposentadoria compulsória aumentou de 70 para 75 anos. Natal tem até 31 de julho para se adequar à reforma da Previdência Geral, sob pena de não receber os repasses do governo federal, inclusive o auxílio emergencial. Laísa Félix para o TVU Notícias. A Cosern abriu novos canais para negociação de dívidas dos usuários de energia elétrica. Agora, o procedimento pode ser feito pelo site e até pelo WhatsApp. A Cosern lançou um canal digital para renegociação de dívidas com os clientes neste período de pandemia. Batizado de Fique em Dia Cosern, o canal pode ser acessado no site da companhia, o www.cosern.com.br, e ele ficará disponível por um tempo limitado. Lá, os clientes que estão com contas em atraso poderão renegociar para pagamento à vista com desconto, pagamento por meio de cartão de débito ou até em 12 vezes nos cartões de crédito. Ao acessar o site, é preciso que o cliente informe o CPF e a conta de contrato para em seguida iniciar a negociação, que será totalmente online. Além desse canal,
A COSERN disponibiliza também um WhatsApp para tirar dúvidas dos clientes, pelo contato 084 3215 6001, onde pode ser acessado mais de 50 serviços da companhia. Júlio Rocha, para o TVU Notícias. 35 dias depois da intervenção federal no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRN, servidores e estudantes realizaram mais um protesto pedindo a posse do reitor eleito. Fora interventor! Fora interventor! Respeitando a distância de 1,5 metro e com palavras de ordem, os servidores e estudantes do IFRN promoveram ontem mais um trancaço em frente à reitoria da instituição. Eles denunciam o interventor Josué de Oliveira por falta de habilidade administrativa e censura. Eles pedem a saída do interventor e posse do reitor democraticamente eleito José Arnóbio de Araújo Filho. A nossa instituição está um caos administrativo, estudantes perigando não receberem o seu auxílio da assistência estudantil, são estudantes em situação de vulnerabilidade, censura a manifestações de faixas e cartazes com a marca do sindicato, do Sinasef, da rede de grêmios, proibição do acesso a servidores à reitoria. Em nota, o interventor do IFRN, Josué de Oliveira, negou estar impedindo a entrada de servidores ou estudantes nos campi. Ele também negou qualquer ato de censura sobre o atraso do pagamento de auxílios estudantis. Ele alegou que a causa foi a troca de pró-reitores da instituição. No último sábado, o governo do Rio Grande do Norte publicou portaria normalizando o funcionamento de igrejas e templos religiosos. A medida detalha as regras de higiene e distanciamento social. Vale lembrar que os espaços religiosos foram liberados para abrir no decreto do dia 1º de abril. O governo do Rio Grande do Norte não flexibilizou a abertura de igrejas, templos ou espaços religiosos. O que ocorreu foi a normatização do funcionamento das atividades de oração de forma individualizada, bem como as medidas sanitárias que devem ser seguidas para as transmissões online dos cultos e celebrações religiosas. As atividades coletivas ainda seguem suspensas para evitar a propagação do novo coronavírus. Nós conversamos com o vice-governador do estado para entender essa nova medida. Mas recentemente, inclusive, tendo em vista a característica do nosso povo, que é extremamente um povo com religiosidades diversas, foram dadas interpretações como se estivesse havendo liberação ou abertura dos templos e dos espaços religiosos para que as pessoas pudessem frequentar em grupo ou mesmo assistir presencialmente cultos, missas ou qualquer outra celebração religiosa. Por isso, fizemos publicar uma portaria melhor explicitando as condições sanitárias em que a atividade religiosa individual pode ser prestada. A portaria prevê ainda uma lotação de uma pessoa para cada 5 metros quadrados, com um limite máximo de 20 pessoas dentro do espaço. O atendimento aos integrantes do grupo de risco, como idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes, deve ser realizado exclusivamente em domicílio. Além disso, devem ser adotadas medidas de higienização das mãos entre o atendimento dos fiéis ou após o uso do banheiro, após entrar em contato com superfícies de uso comum, como balcões, corrimões e instrumentos musicais. No final da tarde de ontem, os representantes das arquidioceses de Natal, Mossoró e Caicó se reuniram para debater as novas exigências e tomar um posicionamento referente às igrejas católicas do estado. Nós achamos por bem manter como estamos até agora, as igrejas fechadas, toda a orientação necessária para o combate ao contágio, uso de máscaras, observação das medidas higiênicas, o distanciamento social é fundamental, de modo que as nossas celebrações todas em nossas igrejas permanecem como tem sido até agora, sem público, com portas fechadas,
e um mínimo de participantes no corpo litúrgico. Nós conversamos também com um médico epidemiologista para saber se essas medidas são apropriadas para esse momento de pandemia. No que toca à questão da regulamentação das orações individuais, o que é preciso ser dito é de que as pessoas precisam continuar tomando o máximo cuidado. Eu queria aqui chamar a atenção para o fato de que a Igreja Católica, eu acho que agiu corretamente, apesar dessa liberalidade da regulamentação das orações individuais, preferiu manter as igrejas fechadas a bem de não permitir que a doença se propague. Portanto, é preciso que as pessoas se deem conta de que o pior pode ainda estar por vir, por um lado, e que a única possibilidade que nós temos de contornar esse problema é pela disciplina do comportamento e pelo cumprimento do decreto. A prática de atividades físicas é uma importante aliada para a saúde. Em crianças e adolescentes é fundamental para o bom desenvolvimento. Durante a pandemia e com as restrições do isolamento social, é preciso se reinventar para garantir que as crianças continuem em movimento. Os pequenos Luna e Ravi esbanjam energia como boas crianças saudáveis. Mas sem poder sair de casa, a mãe Nuara precisa de muita criatividade para lidar com tanta disposição. Aqui os dias sempre são muito animados, eles são crianças muito ativas, né? E estão sempre em movimento. Então o que a gente tem feito aqui para extravasar essa energia é chamar para dançar, ou então as brincadeiras de pega-pega com a nossa gatinha Lia, como também muito banho, né? O banho sempre ajuda, seja ele o banho de piscina, o banho de chuveiro, o banho de mangueira, banho de balde, banho de chuva, quando tem chuva, né? Para poder aliviar aí as tensões e os ânimos. E com tanta energia para gastar, é possível direcionar as crianças para atividades que ajudam no desenvolvimento. E durante a pandemia é possível preservar, inclusive, a saúde mental. O coordenador de Educação Física, Wesley Quirino, dá algumas dicas do que pode ser feito dentro de casa. Antes de tudo, é interessante procurar um lugar seguro na sua casa para a realização desta prática. E a minha primeira dica é o pular corda. Essa atividade ela é muito importante para estar trabalhando o ritmo e a expressão corporal do seu filho. Outra dica é a atividade de cambalhotas, no qual seu principal objetivo é o desenvolvimento do domínio corporal. E a minha última dica de hoje é chutar a bola em um alvo específico. Essa atividade nós trabalhamos o senso de direção. Portanto, com alguns recursos como a corda, o colchonete para estar trabalhando as cambalhotas e uma bola, podemos estar trabalhando o desenvolvimento motor do seu filho e aumentando de forma positiva a relação parental. E além dos benefícios físicos, o especialista alerta que as atividades físicas nessa fase da vida têm reflexos também na formação comportamental e no desenvolvimento biológico. Lembre-se que a atividade física ajuda no desenvolvimento motor, na redução de doenças metabólicas como a hipertensão, diabetes e a própria obesidade, assim como no fortalecimento do nosso sistema imunológico, muito importante no período atual. Aristóteles tem muito mais filosofia do que cabe em um só episódio. Pablo Capistrano conta hoje o que dizia o pensador macedônio sobre a bondade do homem, uma das questões mais intrigantes do pensamento filosófico. Nunca me arrependi de ser especialista numa ciência morta. Isso porque é tão raro achar mestres em metafísica à disposição no mercado como professores de copta ou aramaico em cursinhos de idiomas. Talvez justamente por isso, pouca gente saiba realmente o que significa metafísica. Na verdade, a história desse nome começa no século IV a.C., quando os textos de Aristóteles foram guardados dentro de um barril vazio em uma adega de vinho, para escapar do caos que tomou conta da Grécia após a morte de Alexandre o Grande.
Esses escritos teriam passado 2 séculos cercados pelo mais puro vinho greco-turco, até que foram descobertos por acaso e levados para Atenas, já sob domínio do Império Romano. Dizem que os manuscritos foram entregues a Andrônico de Rhodes, que teria editado os textos, pondo-os em ordem, para depois copiar, um a um, espalhando-os por toda a costa do Mediterrâneo. O fato é que no meio daqueles pergaminhos haviam alguns textos estranhos, sem título. Como não sabia exatamente sobre o que eles falavam, Andrônico os deixou para o final, juntando-os todos num único livro, sem nome. Na hora de organizar a coleção, ele colocou esse livro sem nome logo depois do livro da Física, que fala justamente sobre aquilo que a gente estuda no ensino médio, mas sem aquelas fórmulas matemáticas complicadas. Por causa disso, o tal livro sem nome acabou sendo batizado de Ta Meta Ta Physica, ou seja, algo como aquele que está depois da física. Então, se você achava que metafísica tem a ver com comunicação com os mortos, fórmulas ocultas ou conjuração de espíritos desencarnados, errou redondamente. O livro de Aristóteles, que estava depois da física e que tratava das primeiras causas e dos primeiros princípios de todas as coisas, atravessou milênios, contaminando religiões, formando polêmicas, produzindo escolas e servindo de base ao currículo das primeiras universidades. Apesar desse sucesso todo, ele acabou perdendo espaço na modernidade justamente para a física de Galileu, Copérnico e Newton, com suas fórmulas matemáticas e seus experimentos de laboratório. Pois essa é a verdade cruel. Eu me pós-graduei numa disciplina que está contida num livro sem nome, escrito por um antigo sábio macedônio morto em 322 a.C., que teve seus escritos guardados dentro de um barril, numa adega de vinho por 2 séculos, e que fala sobre as causas fundamentais e os princípios básicos de todas as coisas que existem. Diz a verdade, quanto você pagaria de salário para um empregado com um currículo desses? O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Não esqueça, se puder, fique em casa.